vai ter um pouquinho de som aqui no fundo. Então, gente, boa tarde. Não sei se ficarem confortáveis em botar o vídeo, por favor, fica à vontade, porque às vezes é até um pouco estranho falar para câmeras sempre fechadas. E só um disclaimer aqui, a apresentação, os slides estão todos em inglês, porque normalmente a gente faz isso em inglês. E também vai ser a primeira vez que eu vou falar em português, por mais que eu seja a primeira língua, às vezes é um pouco difícil, porque na empresa a gente fala sempre em inglês, então, enfim. Bem, meu nome é Maria Alice, eu sou Product Marketing Manager na APX. Já estou na empresa já tem quase um ano, e vou contar um pouco aqui para vocês sobre a empresa, enfim, depois no final, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. O que a gente faz aqui na APX, né? Nós gostamos de dizer que a gente remove as barreiras para negócios globais. Em que sentido a gente faz isso? Em que tipo de indústria? É mais focado nas indústrias de serviço, na indústria de serviços financeiros, de todos os tamanhos. E aqui vocês conseguem ver alguns dos clientes que nós temos. Desculpa. E como que a gente faz isso? Basicamente, através da APX, a gente consegue ajudar nossos clientes a aumentarem as suas receitas, diminuir os custos, que é bom para qualquer tipo de negócio, e ao mesmo tempo evitar qualquer tipo de risco legal, regulatório e reputacional também, porque está sempre ligado, né? Quando você é um banco, quando você é uma instituição financeira, isso também é muito importante. O que isso quer dizer realmente? Certo? Porque eu falo, mas às vezes a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre um escândalo que aconteceu alguns anos atrás já, mas enfim, é um estudo de caso muito famoso, que é sobre o Bernie Madoff, e que não tem muito a ver com o que a gente faz ele mesmo, mas o banco dele, que era o JP Morgan Chase, eles levaram uma multa muito grande de 1,7 bilhões de dólares, porque eles não estavam de acordo com as regulamentações. Eles tinham que fazer avisar as autoridades de várias coisas, eles não fizeram, ou seja, eles não estavam compliant, o que fez com que eles tivessem que pagar 1,7 bilhões de dólares de volta para todos os clientes deles que estavam envolvidos, que foram afetados por esse escândalo do Bernie Madoff. Então, esse exemplo eu trouxe aqui porque é um exemplo que fala de tudo que eu estava falando antes, né? Sobre a parte reputacional da empresa, sobre a parte de custo, sobre a parte de receita também. A empresa acabou perdendo muito. E além do Bernie Madoff ter levado uma sentença de 150 anos, né? De ficar na prisão. Então, por isso que é muito importante, né? As empresas terem essa parte de legal and compliance muito forte. Além disso, como é que as empresas hoje em dia fazem isso, principalmente as instituições financeiras? Normalmente tem um departamento de Legal and Compliance, que é um departamento que é muito caro, que demora muito tempo para as pessoas saberem o que envolve o negócio, em quais países são feitos os negócios. E aqui eu trouxe alguns números, por exemplo, não só dentro da empresa, mas também as regulamentações de vários países crescem o ano todo. Cada ano a gente vê mais regulamentações sendo implementadas em diferentes países. Então, imagina que você trabalha num banco e você tem que estar a par de todas essas mudanças o tempo todo, que acontecem o tempo todo, o ano todo, em vários países diferentes. É muita coisa para uma pessoa só, para um departamento só também. Mas se o banco, se a instituição financeira não fizer isso, corre um risco muito grande de ter um custo muito alto também com multas, enfim. E no ano passado só foram mais 400 bilhões de dólares em multas devido a não compliance com regulamentações no mundo todo. E é aí que nós, da APX, que entramos, porque esses departamentos nas instituições financeiras, eles têm um jeito muito antiquado de fazer, de estarem compliant. Então, a APX entra nesse mundo com o que a gente chama de compliance by design, que é literalmente digitalizar todas as regulamentações
e transformar elas em respostas que a gente chama de binary rules, binary answers, que vai ser sim ou não. Então, hoje em dia, como é que funciona? Os bancos, as instituições financeiras, eles têm memos, eles têm PDFs que têm os textos lá escritos, e eles têm que ler aquilo tudo sobre um país, sobre um caso, use case, que a gente chama, para poder achar uma resposta para uma das questões que eles têm. E normalmente eles vão ter muitas outras questões para um use case só. Então, o que nós na APX fazemos? A gente pega esses textos, a gente digitaliza e a gente transforma eles em decision trees, que vão ser postos na nossa Rule Engine, que vai rodar e vai poder dar resultados binários, né? Então, respostas de sim ou não, se a pessoa pode fazer aquilo ou não. E isso, obviamente, como vocês devem imaginar, deve reduz o tempo gasto nessa parte de legal and compliance para cada use case drasticamente. Então, isso é um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na APX, na parte mais técnica e o porquê que a gente existe também. Um pouquinho sobre a história da empresa. A APX foi fundada em Zurique, na Suíça, por nossos 4 co-founders, que vocês estão vendo ali. Desculpa, meu telemóvel está tocando. Foi fundada em Zurique, então, desculpa, na Suíça, em 2017. E hoje nós somos um time de mais de 70 pessoas espalhadas por 5 escritórios. A gente tem escritórios, nossas headquarters estão em Zurique. Nós temos um escritório em Londres, Lisboa, Singapura e a gente abriu recentemente em Frankfurt também. Como eu estava falando, fomos fundados em 2017. No mesmo ano, a gente recebeu um funding, seed funding de $1,5 milhões. Ganhamos também uma participação num acelerador de startups no mesmo ano. No ano seguinte, já começamos a trabalhar com vários content partners, que nós chamamos, como o BDO e a EY, a Ernst Young, como vocês devem conhecer. No ano seguinte, fomos reconhecidos como uma das 100 maiores 100 startups suíças. Começamos a colaborar com um dos maiores escritórios globais do mundo, que é a Eosphere. Também recebemos o Swiss FinTech Awards e no final de 2019 a gente recebeu o nosso primeiro funding Series A de $6,6 milhões e a partir daí a gente começou a alavancar bastante. No ano passado nós recebemos mais outros grandes prêmios. Eu trouxe aqui alguns, são só alguns dos que a gente já recebeu, tem muitos mais. Mas, por exemplo, FinTech 50, RegTech 100, Regulation Asia, que é de Singapura, enfim, são muitos, tem todos lá no nosso site. E a APX como empresa, por mais que a gente seja uma empresa nova, nós temos 4 anos, a gente trabalha com clientes, desde clientes muito grandes, como o Credit Suisse, né, um dos maiores bancos do mundo, como clientes também de bancos menores, como family offices, ou bancos de investment banking, como o Embayer, como a Raiffeisen, e também private banking, como o Kinted Private Bank. Aqui na empresa a gente também não trabalha só com os clientes, a gente tem os nossos parceiros. A gente costuma dividir os parceiros em content partners, então, como eu estava falando, como a UI, o BDO, a Eosphere, mas a gente também tem grandes parceiros na parte de software, porque vários legal firms trabalham já com alguns sistemas, então a gente tem essa integração com os sistemas, o que é muito legal. E também a gente trabalha com a parte de consultores e implementação. Então, a UI, por exemplo, além de nos fornecer conteúdo para a gente digitalizar, eles também são consultores na hora de ver se aquelas regulamentações estão bem interpretadas ou não, enfim. E aí também entram vários outros, como a Swisscom e a PwC também. Entrando um pouquinho mais no que interessa, eu acho, aqui no evento, né? O que é trabalhar na APX? Como eu estava falando, eu estou aqui há menos de um ano, a empresa tem crescido bastante. Quando eu entrei em setembro do ano passado, nós éramos menos de 40 pessoas, hoje nós somos mais de 70 e estamos sempre crescendo. Então, esses números que eu trouxe aqui hoje, eles já estão até desatualizados, eles são de janeiro desse ano.
mas é o que a gente tem aqui já para apresentar. Então, por exemplo, nós temos hoje eu acho que já são mais de 20 nacionalidades diferentes dentro da empresa, então somos uma empresa muito diversa. Aqui está 18, mas eu acho que já chegamos a mais de 20. Dentro da empresa, as pessoas falam várias línguas diferentes, então a gente tem uma troca cultural muito grande. Aqui, né, é mais de 15 línguas. Nós somos uma empresa muito nova, a idade média, hoje em dia, dos colaboradores é por volta de 32 anos. Então, nós somos bem novos, uma idade muito nova para uma startup, que funciona super bem. Uma das questões principais, assim, que eu acho que muitas pessoas são muito orgulhosas disso, é que a gente tem uma diversidade muito grande. E na parte de gênero, nós somos uma startup que é muito diferente das outras, que quando você pega o número, a média, se eu não me engano, é por volta de 34% mulheres. Nós somos aí acima de quase 42%, então quase uma empresa 50-50, o que é muito importante. E aqui esses números somados de experiência já devem estar mais de 300 anos somados aí de experiência em Finance and Banking e Software Engineering. Nós temos um time bem grande nessas duas frontes. Aqui só para lembrar que nós temos esses 5 escritórios, né, espalhados pelo mundo. A gente está sempre crescendo. E como empresa, nós temos um modelo de organização um pouco diferente de outras empresas. A Apex trabalha num modelo de organizacional chamado Holacracy, que basicamente significa que a gente não tem departamentos, nós temos circles. E não quer dizer que você ser de um circle, você só vai trabalhar com aquele circle. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos o nosso board, né, de advisories, e, enfim, que estão ali para dar um suporte. Nós temos o company circle, que são os fundadores e algumas outras pessoas de management também, que representam cada circle ali. E cada circle nós chamamos de... É como se fossem os departamentos, mas é mais do que isso. Então, por exemplo, nós temos o Product Circle, e lá dentro nós temos os nossos UX designers, nós temos os nossos software engineers, enfim, varia bastante. E depois nós temos os roles, que aí é mais específico para cada pessoa. Então, eu, por exemplo, Maria Alice, eu não faço parte do Company Circle, mas eu faço parte do Marketing Circle, e o meu papel é Product Marketing Manager. E eu também faço parte de algumas outras squads, que as squads são grupos de pessoas que são de círculos diferentes, que trabalham juntas para um projeto ou com algum objetivo final que seja em comum. Então, você pode ter uma squad que tenha pessoas do Product Circle, do Content Circle, do Marketing Circle, e de HR, por exemplo, para fazer um projeto que seja importante e que precise de pessoas de círculos diferentes. Então, esse modelo é bem diferente, mas funciona super bem. A empresa funciona assim desde quando foi fundada. E se vocês não conhecem, procurem um pouquinho, tem uns vídeos muito bons explicando. Tem uma palestra do TED muito boa que explica muito bem como é que funciona. Aqui um pouco dos nossos valores, eles estão intrínsecos na nossa cultura desde tudo que a gente faz aqui dentro. Então, trust, transparency, ownership, respect, compassion and integrity. E também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais como é que eles funcionam, a gente tem lá no nosso site algumas páginas, Life at Apex e Company Values, que falam um pouco mais também sobre como a gente aplica esses nossos valores em tudo que a gente faz aqui dentro. E o mais importante, como é que vocês podem aplicar aqui para entrar na Apex? É muito simples, é só entrar no site careers.apex.com. Lá costumam ter todas as vagas que a gente tem disponíveis no momento. No nosso LinkedIn também costumam ter algumas, mas
é mais certo, né, Diana, ter aqui no nosso site de carreiras. E convido vocês a irem ver o nosso site e procurar saber sobre a gente também. Eu posso dizer que, pela minha experiência pessoal, eu adoro trabalhar na Apex. De novo, já tô há menos de um ano, mas já parece que eu faço parte da empresa há muitos anos. E é uma cultura muito, muito giro para quem está procurando alguma coisa para se fazer parte de um grupo, fazer parte de uma coisa que está mudando o mundo mesmo. Então, convido vocês a vir saber um pouquinho mais da gente e conversar com a Diana na plataforma. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Obrigada. Obrigada. Pronto, este é o momento em que podem colocar as questões. Se não quiserem colocar oralmente, podem também escrever no nosso chat. Depois também poderão passar pelo stand, caso fique alguma questão por esclarecer. Mas este é o momento, portanto, se alguém tiver alguma questão, estão à vontade. Ou também depois vai lá falar com a Diana que ela está lá disponível, né? Sim. Estão todos ainda muito a tentar perceber o que é isto. Parece complicado, mas não é. Ninguém tem questões? Falei rápido demais. Quer que eu volte em alguma parte? Não, foi ótimo. Olha, aproveito para perguntar, costuma ser uma das questões que têm sido agora colocadas com esta situação da pandemia, é se vocês, que suponho que agora estejam em regime de teletrabalho ou misto, mas se depois a transição será para continuar nestes moldes, ou se, como referiram que têm vários escritórios, se o objetivo é voltar ao presencial, ou se já antes da pandemia trabalhavam remotamente? Sim, basicamente nós não somos uma empresa remota, a motivação é voltar para o escritório, possivelmente não vai voltar a ser como antes, de estar no escritório aqueles 5 dias por semana, toda a gente, possivelmente não vai ser assim, não sabemos ainda em que moldes. Estamos agora a começar a preparar aqui, a tentar perceber como é que poderemos voltar, mas a motivação será sempre essa. Não queremos ser uma empresa de trabalho remote, portanto vamos querer sempre continuar juntos como estávamos antes. Ok. Pronto, é que essa agora também tem sido uma das questões, Mas não é? por enquanto estamos remote e diria que nos próximos meses vamos continuar assim. Remote, por exemplo, eu tento sempre ir um dia por semana ao escritório, é isso, portanto estamos a ir ao escritório quando precisamos, mas a maior parte do tempo estamos remote, sim. Ok, obrigada. Certo, tenho uma questão. Força. Toda a comunicação dentro da empresa é feita em inglês, dada a diversidade cultural dos colaboradores, ou existe também a posição de português? Não, a nossa língua oficial é o inglês. Claro que se calhar se estiver a falar no Slack com a Maria Alice, ou falar em português, mas a nossa língua é o inglês, toda a comunicação é feita em inglês. Sim, todos os materiais estão em inglês. Ok. Obrigado. Nada. Não sei se há mais alguma questão, ainda temos aqui uns minutinhos. Outra das questões que costuma ser importante esclarecer é se tem alguma abertura a estágios. Eu vi que a vossa vaga não era nesse sentido, mas estágios de verão ou no âmbito de teses de mestrado, não sei se tem alguma dessas opções.
Sim, temos feito vários estágios, até temos até 2 das oportunidades que estão na plataforma são para internos. Temos, neste momento até estamos a recrutar aqui, eu diria, para um grande leque de idades, internos incluídos, portanto sim, há aqui possibilidade de estágios de verão, há possibilidade de estágios profissionais, normalmente os nossos estágios são 6 meses. Estamos agora, acho que é a primeira vez que estamos a fazer um estágio de verão, que uma pessoa que vai entrar aqui para a semana, mas sim, mas total abertura para estágios. A nível de desenvolver depois teses de mestrado ou de licenciatura, algumas licenciaturas que também requerem aqui um trabalho final, isso é algo que também se pode acordar e falar depois na altura do processo, não é? E perceber também o tempo que poderá ficar alocado a esse tipo de trabalho e o tempo que ficará lá depois então alocado ao estágio normal, sim. Ok, obrigada. Estamos mesmo a entrar nos 2 minutinhos finais, não sei se ainda há alguém que queira pôr alguma questão ou se depois vão todos esclarecer no stand. Sim, como a Maria Alice disse, as nossas vagas estão sempre ou no site ou no LinkedIn. Há vagas que estão só no site, outras que estão só no LinkedIn. Um bocadinho, vamos assim dividindo para não estar tudo no mesmo sítio. Portanto, se quiserem estar sempre a par, nestes 2 sítios encontram certamente. Pronto, se ninguém tiver mais nenhuma questão de momento, aproveito para vos agradecer, que entretanto a sessão também deve estar a terminar a qualquer momento, portanto, muito obrigada, agradeço a vossa apresentação e a presença de todos aqui e desejo-vos um resto de uma boa tarde e obrigada. Obrigada, igualmente. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.